Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Ronaldo e trabalho com matemática. E antes de iniciarmos a nossa videoaula de hoje, eu preciso lhe passar algumas informações. A princípio, as videoaulas desse canal são destinadas aos alunos dos nonos anos do Colégio Eufrásio. Os slides que utilizamos são basicamente o conteúdo do livro Praticando Matemática. Isso porque esse é o nosso livro didático. Mas se você não é um dos nossos alunos, não se preocupe. É sempre um prazer poder ajudá-lo. Sempre que necessário, pode nos visitar. Dando continuidade aos estudos da potenciação e radiciação, em nossa 7ª aula, nós estudaremos um pouco mais sobre as propriedades dos radicais. Vamos para os objetivos dessa videoaula. O que se espera com essa aula? Espera-se que você transforme a raiz de um produto em um produto de raízes e vice-versa. Transforme a potência de uma raiz em raiz de uma potência e vice-versa, e utilize as propriedades dos radicais para facilitar cálculos que envolvam raízes. E vamos então para a nossa aula de hoje. Descobrindo mais propriedades dos radicais. Na aula anterior, estudamos duas propriedades dos radicais. Agora vamos estudar mais duas. Terceira propriedade. Sabemos que na raiz quadrada de 25 vezes 4, efetuamos primeiro a multiplicação. E teremos então raiz quadrada de 100. E essa é igual a 10. Também sabemos que raiz quadrada de 25 é igual a 5. E que raiz quadrada de 4 é igual a 2. Multiplicando essas duas raízes, teremos que efetuar primeiro as radiciações. Raiz quadrada de 25 é igual a 5, e raiz quadrada de 4 é igual a 2. E 5 vezes 2 também dará igual a 10. Então, raiz quadrada de 25 vezes 4 é igual a raiz quadrada de 25 vezes a raiz quadrada de 4. O que observamos nesse exemplo pode ser generalizado. Acompanhe. Tomemos os números positivos a e b e o número natural n diferente de zero. A raiz enésima de a vezes b pode ser transformada em uma potência de expoente racional. Veja, a vezes b é elevado a 1 sobre n. Aplicando a propriedade dos radicais, sabemos que podemos elevar cada um dos fatores ao expoente dado. Teremos então a elevado a 1 sobre n vezes b elevado a 1 sobre n. Agora podemos transformar cada uma dessas potências de expoente racional em uma raiz. Teremos então raiz enésima de a vezes a raiz enésima de b. Ou seja, usando a notação de potência de expoente racional para os radicais e as propriedades da potenciação, mostramos que raiz enésima de a vezes b é igual a raiz enésima de a vezes a raiz enésima de b. De um lado temos raiz de um produto e do outro produto de raízes. E com isso podemos deduzir que a raiz de um produto é igual ao produto das raízes dos fatores desse produto. Aplicando essa propriedade, chegaremos a um resultado importante. Veja, raiz cúbica de 7 elevado ao quadrado. Sabemos que todo número elevado ao quadrado é igual a ele vezes ele mesmo. Então, multiplicamos a raiz cúbica de 7, que é a base, por ela mesma. Já estudamos que podemos transformar o produto de raízes em raiz de produto. Então, teremos aqui raiz cúbica de 7 vezes 7. E o produto 7 vezes 7 pode ser transformado em uma potência, raiz cúbica de 7 ao quadrado. Isto é, a raiz cúbica de 7 elevado ao quadrado é igual a raiz cúbica de 7 ao quadrado. Repare que podemos fazer isso com o início e o fim direto, sem precisar fazer todo esse processo intermediário em amarelo. Raiz cúbica de 7 elevado ao quadrado é igual a raiz cúbica de 7 ao quadrado. Eliminamos todo esse processo em amarelo. De modo geral,
a raiz enésima de A elevado a um expoente m é igual à raiz enésima de A elevado a m. A potência de uma raiz é igual à raiz da potência do radicando. Quarta propriedade. Agora observe. Raiz quadrada de 36 dividido por 4. Aqui, da mesma forma que na multiplicação, devemos primeiro efetuar essa divisão. Ficamos então com raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Por outro lado, se eu pego a raiz quadrada de 36 e divido pela raiz quadrada de 4, primeiro teremos que efetuar as radiciações. Raiz quadrada de 36 é igual a 6, e raiz quadrada de 4 igual a 2. 6 dividido por 2 também dará igual a 3. Então, raiz quadrada de 36 dividido por 4 é igual a raiz quadrada de 36 dividido pela raiz quadrada de 4, que destacamos em vermelho logo acima. Sendo A e B números positivos e n um número natural diferente de zero, tendo a raiz enésima de A dividido por B, eu posso transformar essa raiz em um expoente racional. Veja, A dividido por B elevado a 1 sobre n. Lembra-se daquele processo, quem está na sombra vai para o sol e quem está no sol vai para a sombra? Pois é, estamos utilizando ele aqui agora. E aqui também, aplicando uma das propriedades da potenciação, eu posso elevar o dividendo e o divisor ao expoente 1 sobre n. E teremos então A elevado a 1 sobre n dividido por B elevado a 1 sobre n. Transformando cada uma dessas potências em raiz novamente, teremos raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Escrevendo essa divisão na forma de fração, teremos raiz enésima de A sobre B igual a raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B. De um lado, raiz de um quociente e do outro, quociente de raízes. A raiz de um quociente é igual ao quociente das raízes do dividendo e do divisor. Você seria capaz de extrair a raiz quarta de 6.561 em uma calculadora simples, comum? Para determinar a raiz quarta de 6.561 usando uma calculadora simples que tem a tecla de raiz quadrada, digitamos 6, 5, 6, 1, raiz quadrada e obtemos 9. Confirme que 9 elevado à quarta é igual a 6.561, digitando em sua calculadora 9 vezes igual. Reparou que o que fizemos foi extrair a raiz quadrada da raiz quadrada de 6.561? Vamos ver por que isso dá certo. Agora compreenda por que calcular raiz quarta de 6.561 é o mesmo que calcular a raiz quadrada da raiz quadrada de 6.561. Se nós pegarmos essa raiz mais externa e transformarmos em expoente racional, teremos raiz quadrada de 6.561 elevado a 1 meio. Fazendo o mesmo com essa raiz mais interna, que agora está entre parênteses, teremos então 6.561 elevado a 1 meio e elevado a 1 meio. Caímos então em uma potência de potência. Conservando a base e multiplicando os expoentes, teremos então 6.561 elevado a 1 quarto. E, finalmente, transformando esse expoente racional em uma raiz, teremos então raiz quarta de 6.561. Vamos agora para um pequeno desafio. Usando o procedimento do exemplo acima, mostre que raiz quinta da raiz quadrada de 6 é igual a raiz décima de 6. Dê uma pausa no vídeo e tente resolver esse desafio. Se necessário, volte e reveja alguns pontos da nossa videoaula. E aí, conseguiu resolver o desafio? Vamos ver. Vamos para a sua resolução. Vamos lá. Raiz quinta da raiz quadrada de 6.
Transformamos a raiz mais externa, raiz quinta, em um expoente racional e teremos raiz quadrada de 6 elevado a 1/5. Fazendo o mesmo com a raiz mais interna, agora entre parênteses, teremos então 6 elevado a 1/2 elevado a 1/5. Temos aqui, novamente, potência de potência. Conservamos a base 6 e multiplicamos os expoentes. E teremos então 6 elevado a 1/10. Transformando essa potência racional em uma raiz, teremos finalmente raiz décima de 6. Você verá que as propriedades que estamos vendo serão úteis. Basta fazer exercícios, praticar, e você perceberá que essas propriedades facilitam em muitos cálculos que, sem esses conhecimentos, dificilmente conseguiria fazer. Agora é só praticar, fazer exercícios. E nunca é demais lembrar que não basta assistir às videoaulas. É preciso praticar, é preciso fazer exercícios. Quanto mais, melhor. Só assim você vai fixar bem o conteúdo em sua memória. Na próxima aula, veremos simplificação de radicais. Bons estudos e até a próxima!